Momento terapêutico com a Bispa Maria Vonilda. Bom dia, amigo ouvinte. Olha, eu aqui novamente, juntamente com vocês, com muita alegria para dar continuidade numa palavra que eu já comecei, que é qual a diferença entre a fé e a autoestima. E nós iremos falar agora o que destrói a nossa autoestima. É muito interessante, né? Quando a gente consegue deixar essa autoestima destruir ou ser destruída, que talvez você está dizendo, bispo, mas como que a gente deixa? Né? O ser humano tem algumas dependências, ele tem algumas necessidades não supridas desde que ele vem para a barriga da mãe, e ele fica em busca disso. E essa autoestima, ela começa quando ainda estamos no ventre da mãe, quando ainda estamos ali em formação. Eu pergunto para você, como é que é uma criança que vem para a barriga da mãe em um namoro que ela não pode ser concebida ao nascimento dela? Como é que é uma criança que vem para a barriga da mãe no momento de crise no casamento, de briga? Como que é uma criança que vem para a barriga da mãe quando não tem o que comer dentro daquela casa, não tem como comprar um enxoval, não tem como ter nada para aquela criança? Como é que é uma criança que vem para a barriga da mãe quando aqueles pais não querem aquela criança e tenta por todos os meios, por todas as formas, retirar essa criança? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que realmente a nossa autoestima, ela começa a ser destruída no ventre da nossa mãe. E eu digo para vocês, sem medo de errar isso aí, que 80% das nossas feridas, das nossas dores, dos nossos problemas emocionais, eles estão vinculados à gestação, e principalmente à mãe. E eu ouvi de uma grande terapeuta que o maior problema do mundo hoje é excesso de mãe. Por que isso? Porque a mãe, por natureza, a criança tem com ela uma simbiose. Porque nós ficamos 9 meses alimentando de tudo que vem da nossa mãe. Então é muito interessante. E outra coisa que eu quero dizer, se você está dentro daquela barriga, naquela gravidez, e aquela mulher não tem autoestima nenhuma com aquela gravidez, a gente sabe que o período de gestação para muitas mulheres é um período muito dolorido, porque há uma deformação muito linda que eu acho. A mulher grávida, para mim, uma das coisas mais lindas que eu acho é a noiva e a mulher grávida. Então eu sou apaixonada em ver aquela barriga linda. Eu não gosto depois, porque depois realmente a gente olha pra gente e a gente se depara com tanta coisa para arrumar, tanta coisa para fazer, e ao mesmo tempo uma criança ali dependendo 100% da gente. Então é algo assim, que se a gente não tiver um pouquinho preparado para isso, a gente não vai curtir, a gente não vai ter autoestima nenhuma nessa barriga. E eu posso contar para vocês uma coisa assim, uma experiência que eu vivi na minha própria vida. Quando eu fiquei grávida do meu último filho, com 3 meses eu descobri que eu estava diabética. E foi algo muito complicado, porque a pessoa, quando fica diabética na gestação, é um perigo muito grande daquela gestação. Então eu fui uma pessoa isolada naquele período. Eu era a última a chegar na igreja e a primeira a sair, sem poder ouvir ninguém, sem poder ter contato com ninguém. E foi um período para mim assim muito delicado, e um período que eu tive que distanciar
todo contato humano com aquela gestação. E eu achei muito interessante que esta criança nasceu, graças a Deus, né? Não teve nada. A única coisa que eu tive que, a partir daquele momento, eu carreguei uma diabetes por 11 anos, o qual vocês sabem, né? Quem tem acompanhado o programa sabe da minha cura. E achei muito interessante que este filho meu era uma criança que ele era isolado. Ele não gostava de relacionar, ele não gostava de abraçar, ele não gostava de beijar, né? Era uma pessoa totalmente no mundo dele. Até que um dia eu percebi aquilo e eu falei, eu vou contar tudo para o meu filho, eu vou dizer para ele que essa situação foi minha, não é dele. Ele teve que se submeter a isso pela minha condição, mas que ele me dê isso de volta. E eu sentei com aquela criança e expus tudo isso para ele. Disse, meu filho, me dá essa dor, me dá esse sofrimento, me dá essa situação de volta para mim. Você é livre, a mamãe que não pôde relacionar naquele tempo, mas não foi você. Então é uma coisa minha, né? E quem ficou ali sem poder receber elogios, sem ninguém poder chegar perto da minha barriga e dizer que eu estava bonita, que foi uma das gestações mais bonitas que eu tive, foi a sua. Eu engordei assim o tanto certo, né? Ficou muito linda aquela gestação, mas você não pôde ouvir isso, você não pôde ter contato com isso, e eu fui a causadora e a roubadora disso de você, mas eu quero que você me dá de volta. E ali aquela criança chorou muito e ele liberou para mim aquela situação. E por incrível que pareça, né, ele é uma criança, hoje já é um adolescente, que realmente tem, né, hoje é normal para relacionar, para estar no meio das pessoas. Então o que eu quero dizer para você, a nossa autoestima, ela começa muito cedo a ser destruído. Mas uma das coisas que mais destrói a nossa autoestima é quando nós vivemos longe da presença de Deus. E eu acho muito interessante lá em Salmo 139:16 diz, até mesmo de o meu corpo, antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Então você percebe uma coisa, toda a nossa vida, ela foi planejada, ela já está registrada no registro de Deus. E talvez você esteja dizendo, bispo, mas minha autoestima já foi toda destruída. A minha também foi. Mas quando eu reencontrei, ou quando eu encontrei o meu original, que é a presença de Deus, que é ser imagem e semelhança de Deus, Deus teve a misericórdia de me colocar na mão de uma bispa Ana, que é uma das grandes terapeutas que nós temos hoje no Rio de Janeiro. Ela foi a pessoa que reconstruiu a minha alma, e ainda tem sido a pessoa que reconstrói a minha alma, porque é um processo, não é da noite para o dia. Mas isso tudo começou aonde? A minha baixa autoestima, a destruição da minha autoestima, ela foi dentro da família, e depois ela estendeu para a sociedade. E amanhã eu vou estar falando com vocês mais algumas coisas que destroem a minha autoestima ou a sua autoestima. Então que Deus te abençoe. Vai pensando como nós vamos chegar lá, como reconstruir sua autoestima. Deus te abençoe e até amanhã.